sobre Tiago e estamos falando a questão sobre obras da fé, né? Foi isso que nós falamos e nós terminamos falando que a fé ela engloba o homem por inteiro, engloba o homem todo tem que ser atingido pela fé, ou a fé não é algo que fica restrito a uma área apenas do ser humano, mas deve englobar o homem por inteiro. A fé engloba a mente, engloba as emoções, engloba também a nossa vontade, no sentido de que nós temos que produzir frutos, que a fé não é apenas uma coisa emocional, né? Ela mexe com as nossas emoções, mas ela não é algo que a gente pode... Ninguém sente fé, a gente tem fé, é diferente. Nós temos fé e não sentimos fé. E também nós temos que saber que nós não podemos crer em algo que não é racional, algo que a nossa mente não vem a entender. E essa é a razão porque a palavra de Deus tem que ser ensinada, porque nós só podemos crer naquilo que nós entendemos. E Jesus mesmo deixou isso muito claro, falando que aquele que ouve a palavra e não entende, o maligno vem e rouba do coração. Então, quando nós entendemos a palavra, essa cria a raiz. Como Jesus fala sobre a parábola, né, do semeador, ele fala, aquele que ouve e entende é a boa terra, e esse produz a 100, 60 e 30 por 1. Então, nós precisamos ouvir e entendermos a palavra. Mas nessa noite eu quero falar um pouco sobre a questão de qual é a maior evidência, qual é a maior obra de fé que a gente tem. Qual é a maior obra de fé que a gente pode produzir? Eu vou fazer uma pergunta aqui que todos sabem. Por exemplo, quem é o pai da fé? Quem é chamado de pai da fé? Abraão. Abraão é chamado de pai da fé. Quantos milagres Abraão fez? Alguém pode me dizer? Alguém sabe quantos milagres Abraão fez? Nenhum. Nenhum. Oh, olha aí. Abraão não fez nenhum milagre. E por que Abraão é chamado de pai da fé se ele não curou ninguém, não fez mar abrir, não ressuscitou ninguém, né? Abraão não fez nada disso. Eu acredito que ele é chamado de pai da fé porque quando Deus pediu o filho dele, ele não titubeou, né? Ele foi... Não só também isso, mas nós vamos ver isso aqui, que, na verdade, a Bíblia fala que quando Abraão foi chamado por Deus, ele obedeceu. Não foi nem a questão dele oferecer o filho. Antes dele oferecer o filho, ele já tinha obedecido a Deus, quando Deus falou, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, ou seja, Abraão obedeceu mesmo sem ver nada, mesmo sem enxergar nada, mesmo sem ter visto e ter experimentado nada. Ou seja, ele obedeceu. E aí o que nós queremos falar é exatamente isso. Quando nós falamos de obras da fé, me mostre a tua fé e eu com as minhas obras te mostrarei a fé que eu tenho. Nós geralmente pensamos em fé no sentido de boas ações, não é verdade? A gente sempre pensa em boas obras, em obras da fé, como sendo aquilo que a gente faz de palpável, de visível, de ajudando o outro, de fazer alguma coisa para auxiliar, para mostrar. Isso faz parte. Mas a maior obra de fé que nós podemos produzir se chama, na verdade, obediência. Obediência. O grande erro que ameaça a fé de muitos crentes é a sua falta de obediência a Deus. Essa é a questão. Nunca fazem na prática o que na teoria concordam ser a vontade de Deus. Nós concordamos com o que a palavra de Deus diz, nós concordamos com aquilo que nós ouvimos dizer que é a vontade de Deus. Por exemplo, eu estou falando tudo isso aqui. A gente vai para a Bíblia, a gente vê isso na Bíblia, todos nós concordamos com isso. Mas quando chega na hora de nós obedecermos ao que a palavra de Deus diz,
nós vivemos uma outra realidade. Nós vivemos uma outra coisa. Né? É evidente, amados, nós devemos saber disso, que convicções sem obediência não salvam ninguém. Isso é muito importante nós entendermos, por mais bíblicas que sejam. Não adianta a gente ter convicções bíblicas se nós não tivermos um coração obediente. A Bíblia fala que até os demônios creem. Até os demônios creem. Ou seja, de uma certa forma, nós vamos usar aqui, crer é fé. Eles sabem que o que está escrito, eles sabem o que está sendo dito, eles sabem o que a palavra de Deus determina é verdade. E a Bíblia diz em Tiago 2,19 que eles creem e estremecem, porque eles sabem qual é o fim deles. Eles creem e estremecem. Eles sabem qual é o destino final deles. Então, olha, apesar dos demônios crerem, eles não obedecem a Deus. Eles não obedecem a Deus. Então, irmãos, não adianta nós aceitarmos as verdades bíblicas, não adianta nós acreditarmos e falarmos que cremos nas verdades bíblicas se essas verdades não redundam em nós ou não causam em nós uma mudança de atitude. E que mudança de atitude é essa? É um coração obediente. Né? Nós não podemos divorciar, nós não podemos separar fé de obediência. Não tem como. Alguém falar, eu creio, e vive na desobediência. Alguém falar que tem fé em Deus, aí eu creio na palavra, eu creio no Senhor, mas vive uma vida contrária àquilo que são os padrões e os princípios bíblicos que Deus pede de nós e que Deus... algumas coisas ele pede, outras ele exige. Existem mandamentos que são ordenanças. Algumas coisas são pedidos. Algumas coisas são conselhos que ele nos dá, que é o melhor para nós. Agora, existem mandamentos que são imperativos. Amai-vos, perdoai-vos, ide. Não é opção. Não é opção. A gente vê que tudo isso, a gente às vezes fala, eu creio, mas na hora de vivermos essa realidade, nós não fazemos isso. Romanos 1,5 diz assim, olha só, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. A obediência que vem pela fé. Eu achei interessante esse versículo de Romanos, quando ele fala um povo que tem obediência que vem pela fé. Quando ele fala de obediência que vem pela fé, ele deixa claro também o seguinte, existe obediência a algumas coisas dentro da vida eclesiástica, dentro da vida da igreja, que não é por fé. Muitas vezes nós obedecemos algumas coisas, regras, padrões, princípios, costumes. A gente obedece muitas coisas dentro da igreja, dentro de um sistema denominacional, dentro de um sistema de igreja, que, na verdade, não demanda fé. Demanda simplesmente submissão. A única coisa que eu tenho que fazer é ser submisso. Sabe? Por exemplo, eu não cortar o cabelo não necessita de fé para eu não cortar o cabelo. Depende de eu decidir, de eu ser submisso àquela ordem. Eu não ir à praia, usos e costumes, sabe? Não demanda de fé. Demanda de quê? Demanda de eu simplesmente ceder, obedecer, não por fé, mas porque é uma regra que foi colocada. É como num clube. A gente não tem regras no clube. Não precisamos de fé para isso. Nós precisamos simplesmente acatar aquelas ordens. Por exemplo, na igreja hoje, quando a gente chega lá na porta da igreja, né, que a gente se reúne, tem lá, é necessário o uso de máscara, não tem? Aí eu pergunto, precisa de fé para usar máscara? Não. Então, a gente não precisa de fé para usar máscara, a gente só precisa de critérios. A gente precisa ter critérios, a gente precisa obedecer a uma norma, obedecer a uma regra que não demanda de fé. Então, irmãos, quando a Bíblia diz em Romanos que nós fomos chamados para sermos um povo que obedecemos,
mas não obedecemos regras simplesmente por acatarmos, baixarmos a cabeça. A nossa obediência tem que ser resultado da fé que temos em Deus. A nossa obediência tem que ser resultado daquilo que nós cremos da palavra. Eu obedeço porque é a verdade. Eu obedeço porque é o que Deus pede. Eu obedeço porque é o que Deus quer de mim. Então, é por isso que eu me submeto. É por isso que eu obedeço. Eu não obedeço porque um homem está colocado sobre mim, porque uma instituição. Não. Eu obedeço por fé. Eu obedeço por fé. Quer ver um exemplo claro de obediência por fé? A questão do dízimo. A gente, vocês sabem, a gente não tem o costume de ficar falando de dízimos e ofertas, né? Não é a nossa linha de ação ficarmos martelando e falando sobre esses assuntos no sentido de ser apelativo. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de falar sobre dízimos porque é um assunto tremendamente espiritual. A Bíblia fala sobre isso. E quando a Bíblia fala sobre dízimo, a gente sempre está falando, por que eu dizimo? E eu sempre digo isso, a gente não dizima porque é obrigado, a gente não dizima por constrangimento, a gente dizima porque tem fé. Porque tem fé. Nós dizimamos não porque eu sou obrigado a fazer, mas porque a minha fé em Deus, naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que a palavra de Deus diz que eu devo trazer a casa do tesouro, né? Os 10% do que eu tenho, do que eu ganho, para haver manutenção, para haver provisão na casa do Senhor, e que, por causa disso, o devorador vai ser repreendido, e que, por causa disso, Deus vai derramar bênção sobre a minha vida, vai mandar com medida socada, né? Vai mandar abundância sobre a gente, é o que a Bíblia diz, não é? Nós não fazemos por troca, veja bem, é diferente. Eu não faço como um comércio, eu faço por fé, eu faço por gratidão, porque eu creio no que a palavra de Deus diz, que eu tenho que fazer. E como a palavra de Deus diz lá em Coríntios, eu não tenho que fazer isso por uma obrigação ou por constrangimento. Eu tenho que fazer isso com alegria. Olha a diferença. Então, isso é muito interessante, irmãos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando nós obedecemos a Deus por fé, nós vamos entender, como lá em Coríntios diz, que até a questão do dinheiro, né? Eu não devo dar por constrangimento ou por outro motivo, senão com alegria no coração, com gratidão no coração. Isso quer dizer o quê? Que a minha obediência por fé também tem que ser resultado dessa comunhão com Deus. Que as minhas obras de fé, que aquilo que eu faço, tem que ser resultado daquilo que eu creio em Deus. E aí é que entra aquilo que Jesus também fala. Ele diz assim, olha só, os meus mandamentos não são penosos. Para quem o mandamento de Deus não é penoso? O que é penoso? Pesado. Pesado, sabe? Aquela coisa que tipo, nossa, eu tenho que obedecer, porque senão, né, eu vou sofrer, Deus vai me jogar no inferno. Irmãos, Jesus ele fala assim, eu vim para que tenham paz e paz em abundância. Né? Ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria. Olha só. Então, nós podemos perceber uma coisa, quando Jesus fala assim, os meus mandamentos não são penosos, quer dizer o seguinte, os meus mandamentos não devem ser um peso, não deve ser algo que você faz debaixo de uma carga, como se estivesse carregando aquele peso nas costas, dizendo assim, ou eu obedeço, porque senão eu vou ser punido. Isso é tão difícil. Não! Quando eu tenho fé em Deus, os mandamentos de Deus não se tornam penosos porque eu faço com alegria. Mesmo que quando, para obedecer estes mandamentos, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que renunciar quem eu sou. Eu tenho que abrir mão da minha vontade. Eu vou, claro que nesse momento vai ser difícil, mas depois eu vejo e falo, não, vale a pena. Por quê? Porque é o melhor para mim. O que Deus está pedindo é o melhor para mim. E aí a gente faz com prazer, com contentamento. Então, isso é muito importante. Romanos 16, 26 diz assim, mas agora, revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem de Deus eterno, do Deus eterno,
para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Ou seja, aquele que crê, obedece. Aquele que crê, obedece. E olha, vai acompanhando esse meu raciocínio, porque nós vamos chegar a uma conclusão muito séria daqui a pouco. Hebreus 11:8, nós lemos assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E a Bíblia fala também, no mesmo texto, diz, né, que quando Abraão foi, na ocasião quando Abraão foi pedido, ele também ofereceu Isaque sobre o altar. Mas no mesmo texto de Hebreus 11 diz mais, diz que Raabe, ela foi salva junto com a sua família, não somente por ter acreditado numa vitória do povo de Israel sobre Jericó, mas a Bíblia fala que ela aproveitou da oportunidade que Deus deu, salvando os emissários que Josué tinha enviado, porque ela creu naquilo que Deus falava. Raabe, ela foi preservada não simplesmente porque ela segurou os espias ali na casa dela. Ela foi preservada porque ela creu naquilo que os espias falaram para ela. É diferente. Tanto que falaram, ó, fica aí. O interessante, ela morava em cima da onde? Ela morava em cima da muralha. O que foi que caiu com um grito? A muralha. Seria o primeiro lugar para ela cair fora, né? Mas ela estava na muralha aonde caiu. Ou seja, a muralha caiu em muitos lugares, mas aonde Raabe estava, não. Ficou. E a Bíblia fala que ela acreditou o quê? Na palavra daqueles homens. Ela não foi salva porque ela guardou os homens em casa. Ela foi salva porque ela continuou na muralha e obedeceu ao que eles falaram. Olha, junta todos os seus parentes e fica onde? Dentro de casa. Se ela não tivesse crido nisso, não, olha, ele falou isso, mas sei lá, né? É muito soldado ali fora. Imagina na hora que começou eles a gritar e a muralha começou a cair. Era a hora dela falar assim, gente, vamos puxar o carro daqui, cada um por si, e correr. Ia morrer todo mundo. Eles ficaram, toda a família de Raabe ficou dentro de casa. Obedeceu àquilo que os espias falaram. Obedeceu aquilo que os espias falaram. E por causa disso, ela e toda a sua casa foi o quê? Foi salva. Sabe, amados, nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso. Sabe? Ela não foi inerte quando creu, mas ela agiu de forma coerente com a sua fé. Raabe, ela não simplesmente falou assim, não, eu acredito em vocês. Ela agiu de acordo com aquilo que ela estava falando. Ou seja, nós precisamos, amados, mostrar através da nossa obediência a fé que temos. A fé que temos. Aí eu vou chegando e vou mais longe nessa questão. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Você tem fé? Aí todo mundo para agora, todo mundo que está... Os que estão aí no videozinho, né, olham para mim e ficam assim, né? Eu também, vou ficar assim. Os que estão lá, só os nomezinhos, estão lá pensando. Mas eu pergunto, você tem fé? Para cada um de nós que estamos aqui. Aí, se você responde assim, eu tenho fé, maravilha. Então, eu vou dizer, você é obediente. Entende onde eu cheguei? Irmãos, muita gente fala que tem fé. Não é verdade? Nós vamos falar, tanto aqui nos Estados Unidos, é um país extremamente religioso. Nós vivemos em um país que tem a sua origem protestante. É um país onde as pessoas, dominicalmente, têm o costume de irem à igreja, têm o costume de contribuir para missões, têm o costume, né, de ajudar os outros. É maravilhoso isso, ótimo. No Brasil, nós temos também um país que foi colonizado pela Igreja Católica, que foi feito isso, mas nós temos aquilo que nós chamamos de um país de fé. Todas as pessoas no Brasil, seja ela
uma fé africana, uma fé católica romana, uma fé cristã, seja o que for. No Brasil, nós podemos falar também que é um país tido como um país de fé, não é verdade? Agora, quando nós olhamos para a fé cristã, que é a maioria aqui nos Estados Unidos e que também é a maioria no Brasil, a fé cristã, aí nós perguntamos, você tem fé? E aí as pessoas vão dizer, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. E aí nós vamos ver pessoas que pagam promessas, nós vamos ver pessoas que dão dinheiro na igreja, nós vamos ver pessoas que oram, que sobem no monte, que jejuam, que... Você entendeu? Nós vamos ver pessoas de várias formas. No meio evangélico, nós vamos ver pessoas de tantas as maneiras dizer, eu tenho fé. Aí você olha e pergunta assim, você obedece? Aí as pessoas, rapaz, é difícil, né? Você sabe que nós somos humanos. A primeira coisa que eles começam a dizer é o quê? Eu sou humano, eu sou humano. Então, irmãos, deixa eu perguntar, se nós cremos e não obedecemos, a nossa fé é verdadeira? Se eu creio e não obedeço, amados, isso é fé? Irmãos, nós precisamos entender a realidade e o que é a vida cristã. E não vamos nos esquecer, amados, do que o que Jesus está dizendo aqui, o que Tiago está escrevendo aqui, ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para mim e para você, para cada um de nós, que já somos cristãos, que já somos crentes em Cristo Jesus. Ele está dizendo, olha, se você tem fé, essa fé tem que ser acompanhada de obediência. Obediência. Obediência, amados, é a maior obra que nós podemos fazer. Aí você fala assim, mas eu dou esmola, eu ajudo o próximo, eu faço isso, eu faço aquilo na igreja. Ótimo! Isso é resultado também de fé. Só que essa fé, essa obediência é o quê? Aos mandamentos de Deus. Por que eu dou esmola? Porque a Bíblia fala que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Por que eu trabalho na igreja? Porque a Bíblia fala que eu faço parte de um corpo e que eu tenho que edificar o meu irmão, que eu tenho que servir ao meu irmão. Está vendo como que as coisas são? As obras que nós praticamos, humanamente falando, elas também têm que ser resultado da nossa fé. Não adianta, amados, fazermos o bem por si só. Não adianta, irmãos, é por isso que aquela pessoa que ajuda o outro, por exemplo, um ateu, ele não tem fé em nada, ele não acredita em nada. Ele pode ser uma pessoa caridosa? Pode. Ele pode ser uma pessoa generosa? Pode. Ele pode ajudar os outros, ele pode dar coisas para os outros, ele pode fazer obras maiores do que as nossas, não é verdade? Mesmo você pergunta, você tem fé? Ele vira e fala, sou agnóstico, sou ateu, não creio em nada, não creio em coisa alguma, simplesmente faço porque eu tenho respeito pelo ser humano. Aí eu pergunto, isso é obras de fé? Não. E a Bíblia fala, aí você fala, então, mas essa pessoa ela não está fazendo bem? Sim, ela está fazendo bem, mas a Bíblia diz o seguinte em Hebreus capítulo 12, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque, como dizem em Efésios, nós não somos salvos pelas obras que fazemos. Nós somos salvos pela fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. É gerado em nossos corações pela ação do Espírito Santo, através do conhecimento da palavra. Porque voltamos de novo àquela primeira parte. Por que eu preciso entender a palavra? Porque quando eu entendo a palavra, essa palavra gera em mim fé. E essa fé gera em mim obediência ao quê? A essa palavra. Porque eu creio nela, eu faço o que ela diz. Porque eu creio nela, eu obedeço os seus princípios. Porque eu creio nela, eu vivo em obediência. E essa obediência não é um peso, não é um fardo. Eu faço com amor e alegria, porque os mandamentos de Deus não são penosos, é o que há de melhor para mim. Nós precisamos, irmãos, entender isso. É interessante que quando Jesus curava uma pessoa, ele virava e falava assim, a tua fé te salvou. Não é verdade?
A tua fé. Ele não falava da fé dele. Ele falava também da fé da pessoa. A tua fé te salvou. Ele falava assim, seja feita conforme a tua fé. É interessante como há essa participação do homem. E por que Jesus fala que a tua fé te salvou? Porque aquela pessoa cria naquilo que ele ouviu falar de Jesus. Não foi assim com aquela mulher do fluxo de sangue? Quando ela toca em Jesus e ele fala, saiu de mim poder, alguém me tocou. Aí ela vira e fala, eu falei o seguinte, eu ouvi falar de você, do Senhor, e eu pensei, se eu apenas tocar nas suas vestes, na orla do seu manto, das suas vestes, eu serei curada. Ela teve fé? Teve. A fé dela, aí Jesus virou para ela e falou, vá em paz, a tua fé te salvou. Aí por que a fé dela que salvou? Mas da onde proveu essa fé? Essa fé surgiu no coração dela mediante aquilo que ela ouviu falar de Jesus. Olha como é que é. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar dos seus milagres. Ela ouviu falar dos seus ensinos. E isso gerou no coração dela o quê? Fé, a ponto dela dizer, esse é o Messias. Esse é aquele que tem poder para curar. E ela, então, destemidamente foi e tocou nele. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que uma fé sem obediência é uma fé vazia. É uma fé vazia. E hoje, irmãos, eu quero ser muito sincero com vocês. Nós temos na igreja muita gente vivendo a vida de igreja. Vida de igreja. Eu falo vida eclesiástica. Sabe? Se reúne, canta, louva, dá dízimo, participa de eventos, ajuda, tudo isso. Mas no seu íntimo, no seu coração, quando Deus fala algo com ele, ele não obedece. Ele não obedece. Irmãos, eu tenho certeza de uma coisa, tenho plena certeza disso, que Deus durante todo o nosso tempo, durante esse estudo, o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus fala ao meu coração. E eu sei que ele fala ao seu coração também. E ele fala, quando ele fala sobre obediência e fé, ele nos confronta com quem nós somos, como nós vivemos, aquilo que eu digo ser e aquilo que eu faço. Porque, irmãos, olha só, eu sou o Elcio, o pastor. É muito fácil, irmãos, eu aqui, olha, na telinha, né? O bom menino, o bom garoto. Mas eu sei o que vai no meu coração e Deus sabe o que vai no meu coração. Eu sei quando eu desobedeço. Eu sei quando eu falo que eu tenho fé em Jesus, mas quando ele pede de mim alguma coisa e eu faço o contrário disso. Eu sei que quando ele fala para eu agir de uma maneira e eu ajo segundo a minha vontade, segundo o meu querer, segundo aquilo que satisfaz o meu coração e não a vontade dele. Cada um de nós sabemos disso. E é isso que Deus quer nos confrontar e quer nos chamar a atenção nessa noite, de verdade. Ele quer falar conosco, irmãos, o seguinte, que a fé, as obras da fé, são muito mais do que simplesmente fazer o bem, do que dar esmolas, do que ajudar os outros. É muito mais do que isso. As obras da fé e a verdadeira obra da fé é obediência. E quando eu falo em obediência, nós voltamos, olha como é que a Bíblia, como o Tiago, ele amarra tudo. Ele amarra todos os assuntos. Lembra que nós falamos sobre acepção de pessoas? Que nós não podemos fazer acepção de pessoas, distinção entre quem é rico, quem é pobre, porque quando a gente faz isso, a gente está ferindo a lei régia, que é o quê? Ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí, quando ele fala de obediência e de fazer as obras, aí nós podemos dizer o seguinte, ele está falando sobre essa obediência ao quê? A lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Paulo fala, aquele que ama, cumpre toda a lei. Se eu amo a Deus, eu vou obedecê-lo. Se eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, eu vou ajudá-lo. Eu vou servi-lo. Eu vou fazer o bem para ele.
em todos os sentidos. Aí, quando o Tiago coloca aqui e fala assim, se você vê o teu irmão com fome e fala, ora por ele, fala, vai em paz. Que fé é essa? Né? Ele fala, você não está fazendo nada. Então, se você dá comida para ele, você está fazendo alguma coisa. Aí você ouve e fala, nossa, então quer dizer que eu tenho que dar a comida? Sim, você ajuda, mas você ajuda com a comida por quê? Porque é uma obra? Não, porque é uma obediência pela fé. Obediência pela fé é o quê? Aquilo que Deus fala que nós devemos fazer. Eu tenho que fazer para o meu próximo aquilo que eu desejo que faça para mim. Olha como é que a Bíblia ela é toda harmônica, ela toda se entrelaça. Ela não escapa nada daquilo que está nela para que a gente viva, para que a gente exerça. Então, queridos, a minha grande interrogação para cada um de nós na noite de hoje, nessa quinta-feira, é uma pergunta que resulta em outra. Nós temos fé? Aí todos nós vamos falar, quase com certeza, sim, nós temos fé. E aí eu venho então com a pergunta resultante dessa resposta. Nós somos obedientes? Você tem sido obediente? Que cada um de nós possamos olhar para os nossos corações, para as nossas vidas, tomarmos posição diante disso. É claro que quando o Tiago escreve isso à igreja, ele escreve não em um tom acusatório, não em um tom condenatório. Ele escreve em um tom exortativo, num tom de admoestação, de chamar a atenção para que a gente não viva isso, para que a gente melhore aquilo que a gente é como cristão. Então, irmãos, que nós possamos viver isso em nome de Jesus. Que nós possamos pensar sobre isso e vivermos isso em nome de Jesus. Eu estava até pensando em entrar no poder da língua, né, que a gente vai ler os textos, mas eu vou deixar para a próxima quinta. Nós vamos encerrar aqui, está dando já quase o nosso horário de abrir os microfones, faltam só 2 minutos, então eu vou deixar abrir o microfone um pouco mais cedo para que a gente possa comentar, para que a gente possa conversar, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, que possa falar e a gente possa estar nos edificando em o nome de Jesus. Mas, principalmente, que a gente tome uma posição diante dessas coisas que temos ouvido e aprendido. Não de mim, mas do Senhor. Que o Espírito Santo fale a cada coração, a cada um de nós, em nome de Jesus. Aberto aí os microfones para quem quiser acrescentar, falar alguma coisa. Oi, pastor. Pode falar. Ok. Uma coisa que me vem com relação a sermos um cristão e obedecer a Cristo. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente não via tantos pedintes na rua como a gente tem no Brasil. Mas ultimamente isso aqui está começando a ficar alarmante. E eu fico pensando, e eles colocam as plaquinhas escrevendo lá, a gente chega e para, e a gente fica olhando, eu dou, não dou, não dou. Como que deve ser a nossa atitude, então, nessa parte, quanto a isso? Eu acho, a gente fica meio... E principalmente, ultimamente, uma das coisas que a gente não anda com dinheiro na nossa carteira mais. Eu não tenho, eu não dou porque eu também não tenho dinheiro, porque a gente não usa mais. Agora, como é que fica a nossa situação de ser... Olha só, é interessante que a Bíblia diz lá em Eclesiastes, agora estou em dúvida se é Eclesiastes ou Provérbios, a Bíblia fala que a gente tem que ter bom senso e saber até quem a gente ajuda. A Bíblia fala que o transeunte, aquele que fica andando e pedindo, está lá na Bíblia isso, dizendo para a gente saber a quem a gente ajuda. Por quê? Porque não basta apenas dar dinheiro.
Às vezes, dar o dinheiro, você vai aliviar uma situação momentânea, mas a pessoa, às vezes, vai continuar na mesma. Eu entendo, realmente, eu tenho ficado assustado, sabe, Luciné, de ver como tem aumentado o número de pessoas com aquelas plaquinhas, né? E às vezes até em tempo frio, e etc., e pedindo coisas que aqui não eram comum. A gente está vendo. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo que existem situações que levam pessoas a isso. Só que, ao mesmo tempo, vamos falar uma verdade. Quando a gente olha para cá, para os Estados Unidos, alguém que quer trabalhar fica sem emprego? Não. Fica, fala a verdade. Alguém que queira, não fica. Aqui, aqui até para os ilegais, aqueles que não têm documento, tem emprego. E muito emprego. E tem tanto emprego que as pessoas vêm para cá e ganham muito dinheiro. A ponto de... Tem gente que a gente conhece, gente, faz parte da vida aqui. Nós temos pessoas que estão aqui de forma ilegal, que não têm documentos para trabalhar, mas conseguem trabalhar aqui, juntar dinheiro a ponto de comprar fazendas, comprar casas, comprar bens no Brasil. Bens no Brasil, que se voltam para o Brasil vão viver de rendas, devido ao que juntou aqui. Isso é uma pessoa que não tem documento. Então, ao mesmo tempo que existe, veja bem, existe essa questão da gente ajudar, a gente deve olhar e ajudar. Eu sempre tenho um critério. De vez em quando, eu posso até dar o dinheiro para alguém, mas para isso eu tenho que sentir algo assim muito no meu coração, sabe aquela coisa que vem no meu coração? Porque uma coisa que eu sei é o seguinte, lá no Brasil nós temos um número de moradores de rua, nós temos um número de mendigos, alarmante. Muitos envolvidos com drogas, muitos envolvidos, né, com coisas, com crack, com essas coisas todas. Outros realmente levados aquilo por uma questão financeira, se tornam morador de rua porque não tem como pagar um aluguel, porque isso acontece. Então, existe como ajudar. Aqui eu acho interessante, aqui nos Estados Unidos, o seguinte, essas pessoas que estão aí, né, os homeless, ou seja, esses sem casa e tudo, você tem abrigo, você tem assistência social, você tem ajuda de governo, você tem N formas de conseguir ajuda, isso eu estou falando de uma realidade aqui. Então, eu não carrego, a gente não pode carregar esse peso de ter que fazer. Eu acho que, mais do que isso, a gente tem que ter critério em como fazer. Uma coisa que a gente aprendeu e aprende lá do Brasil é o seguinte, é que uma pessoa, às vezes, pedindo esmola, ela ganha mais dinheiro do que alguém trabalhando. Eu conheci, agora eu vou falar de uma pessoa que eu conheci. Um senhor que ele andava com uma muleta, ele não tinha uma perna, ele andava com a muleta e ficava nos pontos de ônibus pedindo dinheiro. Ele tinha um sobrado de 3 andares construído. Os filhos todos estudando, mas ele vivia de pedir esmola. Ele sustentava e construiu um patrimônio dessa forma. Isso acontece também. Não estou falando que são todas as pessoas, por favor, entendam. É por isso que eu falo, eu acho que quando a gente sente no coração de ajudar, a gente deve ajudar. Mas isso não deve ser um peso como sendo uma obediência porque eu sou um cristão. Não. Eu não devo ajudar porque eu sou cristão. A forma que eu devo ajudar essa pessoa como cristão é falando de Jesus para ela. Porque, olha, mais do que dar dinheiro para uma pessoa, o que transforma a vida de uma pessoa é Jesus Cristo. Essa pessoa que está na rua, eu dou dinheiro, posso ajudar ela na fome dela imediata. Se eu mostro Jesus para ela, e dou até uma ajuda, mas eu mostro Jesus para ela, e essa pessoa se converte, a vida dela muda e ela sai da rua. É essa transformação social que o Evangelho provoca. Quando nós pregamos, o que transforma uma sociedade não é o dinheiro, não é isso. O que transforma uma sociedade é Jesus no coração de uma pessoa. O alcoólatra abandona o alcoolismo, a prostituta a prostituição, o drogado as drogas, você entendeu? O preguiçoso passa a trabalhar, o ladrão para de roubar. Quando o Evangelho entra na vida dessa pessoa.
a pessoa é transformada e muda de atitude. Agora, como que a gente deve agir? A gente deve agir com discernimento, conforme aquilo que sente no coração. Como você falou, por exemplo, aqui a gente não anda com dinheiro. A gente não anda com dinheiro, a gente anda com cartão. Como é que eu vou parar? Daqui a pouco você vai ter mendigo que você fala, não tem dinheiro. Ele saca do cartão da maquininha e fala, aceitamos aqui, ó, débito, crédito. Você vai ver isso, não. Desse jeito mesmo. Olha, você vai ter. Olha, eu não tenho trocado. Ele pega a maquininha e ó. E você vai poder passar esmola no débito, né? Ou seja, não, eu tô falando sério. Não demora muito, não. Então, essa é a questão. Então, sabe, Dulcinea, eu vejo isso da seguinte maneira. A gente deve ajudar sempre que a gente puder ajudar, mas com discernimento e com cuidado. Por exemplo, no meu caso, eu prefiro ajudar uma instituição que trabalha com essas pessoas do que dar dinheiro para essas pessoas. Seria o caso também, talvez, da gente fazer um kit de evangelista, porque ali o que a gente passa muito rápido também, a gente não fica meia hora com a pessoa ali. Passou, foi embora. Ter um kit no carro e aí dar esse kit para a pessoa. Uma ideia, olha, Dulcinea, essa ideia é uma ideia muito, muito boa. A gente pode preparar um kitzinho com alguma coisa de alimento, mas também alguma coisa da palavra, versículos bíblicos, alguma coisa nesse sentido. A pessoa pede, você fala, olha, não tem dinheiro, mas olha, tem aqui um alimento para você, não algo usado. Né? Porque, por exemplo, eu comer metade do McDonald's e dar o resto para o cara, eu estou dando o resto. Eu acho isso também uma falta de... Aí você pode falar, para quem tem fome, qualquer coisa serve. Sim, eu entendo isso. Mas eu estou falando isso é um momento de emergência. Você viu a pessoa, você está comendo, a pessoa pede uma comida e você só tem aquele. Uma coisa você está comendo, a pessoa pede e você fala, só tenho esse. Eu vou dar para você o que eu tenho. É diferente do que eu dar resto. Vou levar isso aqui porque se alguém pedir, eu dou. Não, então compra um inteiro. Compra um lanche e leva. Se alguém pedir, você dá o lanche inteiro. Maravilha. Agora, essa ideia sua de fazer um kit, eu acho muito, muito interessante. E daí a gente tem no carro e quando acontece... Se parou... Exato. Tá e dá para a pessoa. E você... É um kit criativo. Exato. Um kit criativo. Olha, tá vendo como é que Deus dá soluções, como é que Deus orienta a gente como pode fazer? A gente começou a conversar aqui, ó, surgiu essa ideia. Pense nisso, crie alguma coisa... E eu tenho certeza que vai ser bênção na vida das pessoas que estão ao redor. Maravilha. Beleza, então, Du? Beleza. Joia. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fala, Thelma. Depois o Sabe que eu fico assim, pensando? A Dulcinea está falando, né, de uma pessoa que ela na rua, que você não conhece tudo, que você tem que ter piedade dela, misericórdia. Agora, compaixão, né? Agora, quando é um da família que acha que você tem obrigação, não trabalha, porque dói aqui, dói ali, dói não sei mais onde, papapá, e assim vai. Mas acha que você tem obrigação, eu não consigo, Olha só, essa questão que a gente tem que ter. Sabe, a gente tem que ter a nossa consciência tranquila de saber o seguinte, que eu obedeço e eu faço as coisas por fé. Eu obedeço por fé. E quando eu faço alguma boa obra de ajudar alguém, eu faço quando eu sinto aquilo no meu coração. É algo que deve brotar do meu coração. Nós sabemos, sabe, Thelma, que muita gente, vamos falar uma verdade também, muita gente acha que a gente está aqui nos Estados Unidos, a gente tem muito dinheiro, né? Eles falam... outro dia eu conversei com a pessoa falou assim, você ganha em dólar, né? Sim, eu ganho em dólar, mas também gasto em dólar, né? Não é, então? Eu ganho em dólar e gasto em dólar. Eu não ganho em dólar e gasto em real. Eu ganho em dólar e gasto em dólar. Ou seja, para mim, dólar e real, aqui no sentido... é a mesma coisa, no sentido de quê? De valor. O que acontece, realmente,
nós temos facilidades aqui que não existe no Brasil. Isso sem dúvida nenhuma, irmãos. Não vamos, né, tampar o sol com a peneira. Isso não. Agora, isso, sabe, Thelma, é uma cobrança muito, muito forte que as pessoas têm, de achar que a gente tem obrigação. Mas nós devemos saber o seguinte, nós não temos essa obrigação. Não é a nossa obrigação. Eu gosto muito do que Paulo fala, especialmente quando você falou pessoas às vezes não trabalham. Paulo fala assim, aquele que não trabalha, que não coma. Paulo, ele é tão duro, por isso ele fala assim, olha, aquele que não trabalha, que não come, que não coma. Por quê? Porque essa coisa de viver de assistencialismo, de viver, não é, irmãos, aquele que está passando por uma dificuldade, aquele que por um momento não tem, né? A gente ajudar, isso acontece com todos nós podemos. Irmãos, eu falei outro dia, eu já recebi cesta básica, e foi uma bênção receber a cesta básica. Eu já era pastor e a pessoa falou assim, pastor, tem uma cesta básica aqui. Eu falei, glória a Deus! Sabe? Que bênção que eu recebi aquela cesta básica. Não há problema nisso. Eu trabalhava, eu tinha até o meu salário, só que o que eu tinha, devido a tudo aquilo que eu tinha que gastar, a cesta básica veio na hora certa. Foi um ato de misericórdia, de bênção de Deus para me ajudar a vencer aquele mês. Isso não acontece conosco? Acontece. A gente fazer isso, a gente passar por isso, não há problema. O problema está em a gente, primeiro, sabe, Thelma, sentir essa obrigação. Não sinta mesmo. Por quê? Porque a Bíblia fala uma coisa, Elisângela até outro dia postou aqui, lá no Instagram, que jamais viu o filho do justo a mendigar o pão. Olha, nós podemos passar, não quer dizer que a gente não venha passar fome. Passar fome não quer dizer mendigar, irmão. Eu não ter o que comer agora no almoço, porque eu não tenho dinheiro para comprar, isso não quer dizer que eu não estou sendo abençoado, não. O que a Bíblia fala é que eu não vou mendigar o pão. De alguma forma, Deus vai me dar e eu vou ter o que comer. Nem que eu passe aqui um pouquinho de fome. Entende isso? Uhum. Nós podemos passar, sim, por essa provação. Até sentir fome. Agora, mendigar o pão, viver de mendigância, e isso que a Bíblia fala, que o filho do justo é promessa do Senhor. Então, nós devemos crer nisso. Nós devemos crer nisso. Agora, realmente, existe esse peso. Muita gente acha, pessoas da família acham. Agora, eles podem achar muita coisa, mas eu sei onde é que me aperta, né? Onde estão os meus compromissos e onde aperta o meu cinto, como diz o outro. Então, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, a gente não pode fazer porque os outros acham. A gente tem que fazer... Lembra que eu falei que quando a Bíblia fala para a gente dar com alegria? A mesma coisa vale para a gente ajudar uma pessoa. Lembra que eu falei que os mandamentos de Deus não podem ser penosos? Eu não posso ajudar uma pessoa por constrangimento. Não, eu tenho que ajudar com amor, com alegria. É tão sério isso que a Bíblia fala o seguinte, olha só, que quando você empresta dinheiro para alguém, você deve emprestar não esperando receber de volta. É assim que o crente deve emprestar. É o que a Bíblia diz. Se eu sou crente, eu devo pegar o dinheiro, se eu pego emprestado, sabendo que eu tenho que pagar. Entende? Se eu sou crente, eu tenho que saber que eu tenho que pagar. Mas aquele que empresta, ele deve emprestar falando assim, eu estou emprestando e se a pessoa não me pagar, ok. Por quê? Porque eu não tenho que fazer isso por constrangimento, por nada. Eu tenho que fazer com o coração alegre, com o coração doador. Eu tenho que fazer com generosidade. Então, a gente não pode ajudar os outros se não for com essa alegria no coração, não por constrangimento, mas por alegria. Agora, infelizmente, tem muita gente em nossas famílias mesmo, isso acontece, Thelma, eu concordo, que tentam nos constranger para a gente fazer. Mas a gente não pode se abater e nem se dar isso, não. É ser honesto e dizer, olha, não. Né? Não. É porque a gente acaba ajudando tanto, né? Vai ajudando, e ajuda. A pessoa não se ajuda. A gente ajuda tanto que atrapalha. É verdade. A gente ajuda tanto que atrapalha. Então, a gente fica tão penalizado que, nossa. Mas a pessoa tem que aprender. A gente ajudar a pessoa é uma coisa, mas a pessoa tem que sobreviver, a pessoa tem que aprender a se mexer, a pessoa tem que aprender a evoluir, caminhar. Beleza? Beleza. Hudson.
Boa noite, queridos. Boa noite. Pastor, vocês falando disso aí, eu lembrei da experiência com... Já te falei que minha esposa nasceu lá em Fabriciano, né? Lá perto de você, lá, né? Sim. Aí, lá eles têm alguns parentes delas que são membros de uma igreja. Hoje, nesse exato momento desse ano, eles estão até aqui. Mas eles reuniam com os irmãos lá, e um irmão casado, né? Ele estava passando por dificuldades. Muita dificuldade, endividado e tal. Aí os irmãos se juntaram e abençoaram ele. Aí, pagaram todas as dívidas. Aí, no segundo momento, foi passando, ele novamente na mesma situação. Aí pediu ajuda dos irmãos, os irmãos se juntaram e sanaram as questões lá. Aí ele caiu numa terceira situação. Aí os irmãos falaram assim, não, espera aí, agora a gente vai ter um outro procedimento com você. Aí houve um discipulado específico para ele e tal, e aí ele passou a trabalhar também e se livrou dessa situação. Aí eu lembrei que você falou assim, às vezes a gente ajuda e acaba atrapalhando, mas às vezes a gente tem que ajudar de uma outra forma, né? Diferente Sim. do que está se pensando, né? Olha, essa ideia de que a gente não ajuda dando peixe, a gente ajuda ensinando a pescar. Eu dou o peixe, a pessoa vai ter o peixe para comer aquele dia. Se eu ensino a pescar, ela vai ter peixe todo dia. Entendeu? Esse é o princípio. Esse é o princípio. Se a gente ajuda a pessoa, veja bem, não é que a gente não possa dar uma ajuda financeira, não é que a gente não possa socorrer, todos nós podemos fazer isso. Isso é uma bênção. Eu já fui ajudado assim, eu já recebi, por exemplo, até durante esse tempo que eu estava no Brasil, teve irmãos aqui que chegaram a mandar ofertas para mim lá e me abençoaram. E me abençoaram lá. Que bênção, porque eu não podia receber salário de igreja, não podia ter compromisso. Irmãos me ajudaram, me abençoaram. Pessoas aqui nos Estados Unidos, algumas pessoas mandaram e me abençoaram. E eu sou grato a esses irmãos de todo o meu coração, pela generosidade, pelo amor com que fizeram. Então, ótimo. Agora, eu nunca comi o pão da preguiça. Eu não fiquei, né? Ali naquela coisa do tipo, manda, vem. Não, a gente faz o que tem que fazer. Então, ajudar é uma coisa. Agora, você sustentar a pessoa para ela não se mexer, para ela não evoluir, para ela não crescer, isso não dá. Por exemplo, uma pessoa dessa que, igual a Dulcineia falou, que está lá na esquina. Eu dou o dinheiro. Amanhã ela vai estar onde? Na esquina. No outro dia ela vai estar onde? Ela vai continuar na esquina. Então, ela vai se tornar uma pessoa que vai viver de esquina. Não importa quanto. Então, é isso que eu falo, que é o critério que a gente tem que ter para ajudar. Existe lá no Espírito Santo, existia uma campanha para você não dar esmolas. Não dê dinheiro para quem pede. Por quê? Porque quando você dá o dinheiro para quem pede, você estimula aquela pessoa a continuar na rua pedindo. Quando você não dá, você leva aquela pessoa a buscar ajuda. Por quê? Porque a prefeitura estava fazendo um trabalho, os órgãos sociais estavam fazendo um trabalho, abrindo espaço para ajudar, para dar emprego, para trabalhar com essas pessoas. Mas enquanto você dá esmola, enquanto você dá coisas para ela na rua, ela continua ali. Ela não busca resolver o seu problema. Então, são situações difíceis, são. Claro, como nós estamos falando aqui, em todo momento nós devemos ouvir nos nossos corações. Eu acho que cada um de nós ouve isso. Eu já aconteceu de muita gente chegar na igreja e pedir dinheiro. Eu falar, não. Agora, já aconteceu de pessoas chegarem e a gente falar assim, não, olha, vamos ali, vamos comprar uma passagem, vamos fazer alguma coisa. Você entendeu? Nesse sentido. Então, é sempre bom a gente ter como ajudar. Por exemplo, mais do que dar dinheiro, se a pessoa está com fome, a gente dá comida. Se a pessoa precisa de uma passagem, a gente não dá dinheiro para ela comprar a passagem. A gente vai lá e compra a passagem para ela. E espera embarcar. Tá? Porque eu já vi a gente comprar a passagem, dá para a pessoa, quando a gente virar as costas, eles vão vender a passagem. Você tem que dar a passagem e esperar a pessoa embarcar. Tá? Porque senão vendem a passagem. Então, o pessoal não é fraco, não, meu filho. O pessoal na hora de dar calote, pelo amor. Seu jeito. O negócio é sério. O negócio é muito sério. Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão nós vamos orar. Beleza.
Gente, que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa refletir sobre isso. E, acima de tudo, que a gente tenha um coração obediente àquilo que Deus tem falado conosco. E que a gente possa obedecer ao Senhor. Porque essa é a maior obra de fé que nós podemos demonstrar e dar para Deus. A nossa obediência. Amém? Vamos orar?